Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma apresentação dessa forma online das nossas atividades na Casa Espírita, dando sequência aos nossos estudos, né? Nosso aprendizado de melhoramento espiritual, de melhoramento individual. Desde já, então, vamos à nossa prece, levando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, mentalizando as figuras dos bons espíritos que nos assistem e nos acompanham nessa noite de encontro, rogando o amparo, a luz, a proteção desses bons espíritos e da companhia benfazeira do nosso Mestre Jesus. Que a paz e a luz do Mestre nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, enfrentamentos, o despertar do espírito. Vamos já dando sequência para que a gente possa entender do que se trata e de como a gente pode aprimorar então o nosso progresso evolutivo, o nosso progresso espiritual com os ensinamentos do Mestre, com o auxílio da doutrina espírita. Diz assim: a alma humana nesses 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão e em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. O que a gente pode entender, né? A gente está a par dos ensinamentos do Cristo, né? Convivendo com a mensagem de amor, de entendimento, de compaixão que ele nos deixou há muito tempo, né? E ainda assim, às vezes a gente se encontra, né, em desalinho, em desassossego do nosso entendimento real, né, do que realmente a gente precisa como espíritos imortais, como seres em evolução para o nosso crescimento espiritual. Somos criaturas que fomos criadas simples e ignorantes, né, no sentido de não conhecer, com um processo evolutivo todo pela frente na nossa caminhada, né? Até nos tornarmos, então, essas criaturas com a perfeição relativa que nos é possível alcançar. E para isso a gente tem toda uma caminhada pela frente, né? Depende de cada um de nós, é um processo íntimo, que nem diz ali, né? É uma luta permanente e é individual. Cada um tem que fazer a sua melhora, cada um tem que fazer por si, para a sua transformação moral, para deixarmos de sermos, então, simples e ignorantes, sem conhecimento, para alcançar essa perfeição que nos é possível, a perfeição relativa. Continuando. O homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela se possam expressar. Quando Jesus esteve entre nós, né, uma das suas falas é: vós sois deuses, né? Então, quer dizer que a gente tem dentro de nós, dentro de cada um de nós, essa centelha do divino Criador, né? Já que fomos criados por Ele, pelo nosso Criador, cada um de nós traz essa centelha divina dentro de nós. E cabe a nós, então, fazer com que essa centelha divina, essa luz interior, ela resplandeça, ela aconteça. E aí, por isso, Jesus veio nos trazer a sua mensagem de paz, de amor, de compreensão, para que a gente pudesse, então, trabalhando essas virtudes, né, esses acontecimentos internos, né, essas virtudes, nos transformarmos, então, pouco a pouco nessas criaturas divinas, né, que vão deixar que esse pensamento, essa centelha divina, individual em cada um de nós resplandeça. Cada um vai deixar que essa centelha apareça
da maneira com que for trabalhando para que esse aperfeiçoamento aconteça. Em alguns vai aparecer de uma forma mais ampla, mais clara, em outras um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, mais tardia, mas a nossa destinação final é que todos nós um dia, né, possamos então resplandecer essa luz divina e vivenciar esses ensinamentos então que o Cristo veio nos trazer. E vivenciando esses ensinamentos, né, essas virtudes que o Cristo nos demonstrou, certamente a gente vai estar, então, fazendo com que a nossa luz apareça e resplandeça, né, essa nossa centelha divina, ela brilhe. Entretanto, o nosso inconsciente, os fantasmas perturbadores em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, nos sitiam a cada passo, dificultando o desabrochar dos sentimentos saudáveis que está inato em nós. Também ali se encontram vibrantes as heranças que procedem das velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam em forma de perigosos adversários. Essa informação é aquela que a doutrina já no espírita nos trouxe, né, e nos esclareceu, nos esclarece de uma forma muito ampla a respeito das sucessivas reencarnações. Nós somos criaturas imortais e que experienciamos em diversos momentos na matéria, a fim de que possamos aprender, aprimorar, né, os nossos sentimentos, os nossos conceitos, e a partir daí, então, ir deixando com que essa luz divina, que essa centelha de Deus em nós, ela apareça. Mas a gente, por conta, né, dessas sucessivas reencarnações, essas sucessivas experiências, a doutrina também nos parece que a gente tem o véu do esquecimento. A gente é um somatório das vivências, mas em cada nova situação a gente fica apagadinho, né? Aquela vivência anterior, fica só no nosso subconsciente. E essas vivências, em alguns momentos, elas podem aparecer, né? Elas vão aparecer nas situações mais diversas da nossa caminhada. E algumas delas, elas podem até acabar nos atrapalhando, né? Porque são experiências que a gente já teve e que em algum momento eu vou ter um enfrentamento nessa atual encarnação e o meu inconsciente vai acabar em alguns momentos até nos sabotando, né? Fazendo com que a gente não passe aquela dificuldade ou não passe por aquela prova, porque a gente já vivenciou e a gente sabe como é. Mas a gente tem que persistir, né, para que a gente possa, então, desabrochando em nós esses bons sentimentos e esses sentimentos saudáveis que é inerente à nossa criação, está inato em nós, né, faz parte de nós, já que nós somos criaturas divinas, nós temos isso dentro de nós, a gente só tem que fazer com que isso desperte. Então, o que a gente pode fazer, né, para não deixar, então, essas vivências anteriores, esses fantasmas, como fala aqui no slide, possa nos atrapalhar nessa jornada, nessa atual encarnação, né? Que faça com que a gente possa transpor esse obstáculo e seguir adiante na nossa caminhada evolutiva. Então, o que cabe a cada um de nós fazer, né, para que a gente possa, então, ir transpondo esses obstáculos e transpondo essas dificuldades que em algum momento apareçam na nossa caminhada, que sejam relativas até a algumas outras vivências. Então, o que cabe a cada um de nós, né? São os enfrentamentos, que aí são, né, a gente chega no título da nossa conversa de hoje. Os enfrentamentos que a gente tem que fazer para despertar o nosso espírito, para despertar a nossa consciência e ir caminhando em busca do progresso. E o que são esses enfrentamentos, né? A gente elencou 3 deles que possam fazer com que a gente passe, então, por algumas dificuldades com algum entendimento maior e de uma forma mais fácil. Um deles, então, é o despertar da consciência. A gente tem que chegar nesse momento de entender que somos criaturas imortais, né, que somos somatório de vivências anteriores, né, porque a gente já tem esse conhecimento, então, da reencarnação, das sucessivas vidas, e que a gente, com essa informação, tem que tomar posse dessa nossa caminhada evolutiva, desse nosso progresso espiritual.
Como que a gente pode fazer, né, despertar consciência? Então, é através do autoconhecimento e da autoeducação. Aí diz assim: não temos alternativas senão lutar, enfrentar as imperfeições morais que mancham o nosso caráter e entenebrecem os sentimentos. Essas heranças que procedem dos nossos instintos primários, a necessidade de trabalhar as tendências primárias, os instintos dominantes e primitivos, torna-se intransferível em todos os indivíduos. Esse é o propósito, né? Nós somos um somatório de vivências anteriores que temos bagagem, algumas dessas bagagens nem tão felizes assim, e aí faz com que a gente esteja aqui para reparar, né, algumas escolhas mal feitas lá atrás, em outras experiências, mas ela é íntima, ela é de cada um de nós, e para que a gente possa vencer, então, esses instintos mais primitivos, né, já que a gente começou lá simples e ignorante, sem conhecimento, a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que ir nos esforçando para que a gente possa adquirir, então, esse aprimoramento, a sequência, então, a nossa queda evolutiva, né. Que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é uma fala, então, que o evangelista João nos trouxe, e aí a gente vai entender um pouquinho dela. Aí diz assim: a natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Aqui falando mesmo dessa vivência atual, né? Quando a gente, falando da matemática da renovação dos dias, né? Da contagem que a gente faz dos anos, então a cada dia é uma nova oportunidade para que a gente possa, então, ir estar experimentando esse processo evolutivo. A nova chance que a gente tem de modificar uma escolha errada que a gente fez lá atrás. E isso depende de cada um de nós, né? É individual, como a gente já viu anteriormente. Essa fala do evangelista João, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, significa basicamente isso, né? A gente se transformar, a gente deixar para trás as velhas escolhas, as más tendências e ir nos melhorando, nos transformando para que a gente possa, então, mais rapidamente, né, ou quanto antes, ter essa vivência feliz, essa vivência plena de uma criatura divina, que é o que nós realmente somos, né? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor ao nosso respeito. De existência em existência, ajudando-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos inteiremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Esse é o nosso objetivo, né? Alcançar essa consciência de nós mesmos, fazermos então as trocas dessas más tendências, desses maus pensamentos, desses maus sentimentos por coisas edificantes, a fim de que a gente possa sair então, né, dessas sombras que a gente ainda traz das vivências anteriores. E aqui fica um conselho bem claro para a gente, né? Conserva o passado que for bom e justo, bom e nobre. O que não é, que não são esses sentimentos valorosos, a gente tem que modificar, a gente tem que deixar para trás. E essa é a expectativa que Deus, né, o Criador, tem para com a gente, para com as nossas vivências, para com as nossas experiências, e ele tem a certeza de que a gente vai conseguir. Pode ser que demore um pouco mais, né, para alguns e um pouco menos para outros, mas essa certeza de que todos nós vamos conseguir em algum momento o nosso Pai Criador ele tem. Então a gente tem que confiar nele, né, confiar na assistência que a gente recebe, inclusive daqueles que, assim como Deus, né, estão
torcendo pela gente, estão ali caminhando para que a gente consiga então esse progresso e nos auxiliando sempre que a gente permite e sempre que é possível. O autoconhecimento, então, né? A partir do momento que a gente chegou nessa conclusão, né? Eu sou uma criatura imortal, eu sou dono do meu futuro, do meu destino, digamos assim, né? Daquilo que nós estamos destinados a ser. E eu vou começar a trabalhar para isso, né? Para que eu consiga, então, tomar conta da minha existência, das minhas vivências no melhor sentido. E aí, então, a gente fala sobre o conhecimento para nos auxiliar nessa caminhada, né? Aí diz assim, isso, o filósofo grego Sócrates já se preocupava com isso e dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza ou das coisas, deveria primeiro preocupar em conhecer-se a si mesmo. No pórtico do templo de Apolo estava gravada a expressão: conhece-te a ti mesmo, que se tornou a bandeira do filósofo grego. Sócrates andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando as pessoas. Você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em que você acredita? Você está realmente conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em que pensa ou aquilo que você diz? E quando as pessoas percebiam que na maioria das vezes não sabiam responder e que nunca tinham verdadeiramente parado para refletir em suas crenças, valores e ideais, logo esperavam que Sócrates respondesse a elas o objeto de suas indagações. No que o filósofo respondia: eu também não sei, e é por isso que eu estou perguntando. De onde surgiu a célebre frase atribuída a ele: tudo o que sei é que nada sei. Aí, então, né, nas vivências, nos exemplos, nos questionamentos do Sócrates, lá antes do Cristo ainda, a gente já encontra a necessidade do conhecimento. Diz assim, aí encontramos a necessidade do autoconhecimento pregado por Sócrates, que foi também abordado no Livro dos Espíritos por Santo Agostinho, como a maneira mais eficaz de se melhorar nessa vida e de se resistir ao mal. Então era esse o propósito, né, dos questionamentos antes do Cristo ainda, e depois abordado e afirmado pelo Agostinho no Livro dos Espíritos, a respeito do questionamento que Kardec fez, né, para ele sobre isso, sobre autoconhecimento. E aí o Santo Agostinho nos esclarece, né, que é a maneira mais eficaz de se melhorar, né, nessa existência, de apressar o nosso progresso e de resistir ao mal. Porque a gente entendendo as coisas que a gente faz, a gente analisando as nossas escolhas ou as nossas atitudes, a gente vai perceber o que está errado e o que está certo. O que está errado eu troco, né? Vou tentar modificar. E o que eu estou acertando, eu vou dar continuidade. Esse é o objetivo, então, né, do Sócrates a nos esclarecer, a nos informar a respeito, né, do autoconhecimento. Na subdivisão, então, da pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio para se chegar ao autoconhecimento e, na resposta que se segue à formulação da pergunta, se aconselha a interrogarmos a consciência ao fim de cada dia, passando em revista o que fizemos e perguntar a nós mesmos se não faltamos com o cumprimento de algum dever e se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Aquilo que a gente comentou, né? Olhar para dentro de nós, olhar para dentro das nossas atitudes, para as nossas escolhas diárias, né? Porque Santo Agostinho falava assim, ao final de cada dia, para que a gente não deixe nada para trás. Então, ao final de cada dia, a gente passar em revista as nossas atitudes, as nossas escolhas, e ir vendo o que eu acertei e o que eu errei, e fazendo as trocas que sejam necessárias, né? O objetivo do autoconhecimento é descobrirmos a nossa realidade essencial, nossas conquistas reais, nossos pontos frágeis emocionais, os valores que precisam ser revistos, qualidades que requerem aprimoramento,
hábitos felizes que reclamam superação, bem como as necessárias atitudes que aguardam maior cota de maturidade do espírito. A gente tendo esse entendimento, a gente chegando a essa conclusão, a gente consegue, né, ir trabalhando então para que a gente possa ir melhorando os pontos que a gente ainda tem alguma dificuldade e aperfeiçoando aqueles que a gente já percebeu que a gente está conseguindo levar adiante. O objetivo é esse, né? Identificaremos o nosso lado sombra, ou seja, heranças ancestrais de comportamentos equivocados, fruto do mau uso do livre-arbítrio, das paixões desgovernadas e as variadas desarmonias psicoemocionais que procedem das imperfeições do espírito. Como a gente comentou lá atrás, né? Somos somatórios de várias vivências, de várias pessoas, né? De várias experiências. E aí, com certeza, a gente vai, cada experiência nova, trazendo aquilo que a gente já aprendeu, ou aquilo que a gente ainda precisa melhorar. E aí, esse autoconhecimento vai facilitar nesse sentido, né? A gente identificar o que ainda nos atrapalha, aquilo que nos impede de progredirmos, e vai fazer com que a gente, então, trabalhe no sentido de melhoramento, né? De aperfeiçoamento, fazendo com que a gente procure deixar para trás essas sombras de que fala aqui a mensagem e aprimorar aquilo que a gente já identificou que a gente está fazendo certo. O objetivo do autoconhecimento basicamente é esse, né? A gente ter um norte para onde a gente seguir. Quando a gente tem esse norte, né? Quando a gente então já identificou o que eu preciso melhorar, o que eu ainda tenho de entrave para o meu progresso e aquilo que eu já estou conseguindo dar seguimento, né? Com isso, então, eu vou acabar e fica então mais fácil de eu praticar boas escolhas. E essas boas escolhas, elas podem ser chamadas então de autoeducação, né? Eu vou estar educando o meu modo de agir com relação a mim e com relação aos que caminham comigo, aos nossos semelhantes, né? Os nossos irmãos de jornadas. Ele diz assim, na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? O que os espíritos respondem, certamente, eles alcançarão mais ou menos rápido o conceito de vontade de Deus. A vontade é herência estabelecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa a razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, hoje somos criaturas dotadas de razão. Temos essa capacidade de escolha, de raciocinar, de pensar, de medir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E aí, dotadas, então, né, dessa auréola luminosa, como diz aqui, a gente pode, então, fazer boas escolhas, a gente pode praticar, né, os bons caminhos e ir em busca desse melhoramento maior, desse entendimento da minha condição de espírito. Deixando para trás, então, aquilo que eu tinha lá no início, que era o que me movimentava, que eram os instintos. Quando fala aqui em vontade, né, a vontade é gerência esclarecida e vigilante. Que quer dizer que quando a gente coloca, né, a nossa vontade no sentido de melhoramento, de crescimento, a gente certamente obtém êxito. Né? É uma força que nos move para algum lugar, nossa vontade. E quando a gente coloca, então, um valor nobre nessa vontade, né, um valor de aprimoramento, de aperfeiçoamento, certamente a gente vai conseguir, vai ter êxito na nossa empreitada de melhoramento e de evolução espiritual. Depende de nós, como dizem os espíritos, né? Alcançar mais ou menos rápido essa ascensão ao progresso evolutivo.
nos educarmos, né? Essa autoeducação precisa acontecer para que a gente possa colocar a nossa vontade no caminho certo, né? Na direção que vai nos levar, então, para esse progresso. O desenvolvimento do progresso nos indivíduos obedecerá à educação que recebe ou de que ele mesmo se faz objeto. Aqui, quando fala de que ele recebe, a gente pode tomar como exemplo, então, né, a orientação que a gente recebeu dos nossos pais para o início da nossa caminhada lá, quando a gente era, né, criança ainda. Então, aquela orientação que a gente recebeu daqueles que eram responsáveis por nos conduzir para um caminho reto, um caminho da moralidade. Então, a educação, o desenvolvimento do progresso em cada um é a somatória, né, daquilo que a gente recebeu, né, como orientação, daqueles que tinham o dever e até a missão, digamos assim, de nos orientar, e também a partir do momento em que a gente vai adquirindo a consciência, né, aquela consciência que a gente falou lá no início, a gente vai fazendo boas escolhas e vai nos educando também, né, a partir dessas boas escolhas, porque a somatória daí vai ser uma consequência, né, aquilo que eu recebi de orientação, aquilo que eu vou ir tomando, trazendo das minhas bagagens, aquilo que eu vou ir melhorando com o autoconhecimento, é que eu vou transformar em progresso, né? Quanto melhor educado seja o homem, mais rapidamente ascenderá na escala da perfeição. A pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria atende ao chamamento da renovação espiritual dos espíritos orientadores. Sabe também adequar-se com firmeza e perseverança às convocações do plano maior, pela correta utilização do livre-arbítrio. Quando a gente, então, está educado, quando a gente está apropriado da nossa condição de criatura imortal e de que cada um de nós depende a nossa evolução, a gente vai saber fazer boas escolhas. Fazendo boas escolhas, a gente vai estar utilizando corretamente o nosso livre-arbítrio, né? A gente não vai estar desviando do nosso caminho de evolutivo. A gente vai estar assertivo nas nossas escolhas e, consequentemente, a gente vai estar conseguindo esse progresso evolutivo sem acabar, em alguns momentos, né, por escolhas erradas, estar acumulando mais dificuldades para uma experiência futura, por exemplo, né? A vontade imprime nesse sentido papel relevante, permitindo que a criatura opere os mecanismos de progresso de forma consciente. Dessa forma, é necessário deixar a multidão de erros e equívocos para trás e levar junto a si, no barco da vida, o próprio Jesus, medida que ele será útil, sobretudo quando a travessia de um estado evolutivo para outro se revele mais difícil. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo da travessia implica riscos. Ainda quando se navega em águas tranquilas. Esse é o chamamento, então, né? A gente identificando, tomando conta da nossa consciência, a gente se autoconhecendo, vendo que a gente precisa trabalhar, vendo que a gente precisa melhorar, a gente vai nos educar, né? E com essa autoeducação, a gente vai, a partir dali, fazer boas escolhas e a gente vai tomar, então, o rumo do caminho evolutivo, o rumo correto, né? Esses enfrentamentos, eles podem acontecer e irão acontecer, né, na nossa caminhada, mas aí depende de cada um de nós para que a gente passe por eles, então, né, das melhores maneiras possíveis, né? Tendo certeza e a confiança de que a gente não está sozinho nessa jornada, de que a gente tem o plano espiritual todo torcendo pela gente, vibrando para que a gente consiga, para que a gente, o mais rápido possível, possa deixar para trás as dificuldades, a gente não vai estar sozinho. E aí a gente vai estar, então, nesse barco no qual Jesus é quem está no leme nos conduzindo, né? Tendo a certeza da companhia do Mestre, tendo a certeza de que
os bons espíritos estão conosco, a gente vai sim passar por esses enfrentamentos, né? A gente vai encontrar com algum momento na nossa caminhada e a gente vai sobretudo, né? A gente vai passar por eles e a gente vai encontrar certamente ali adiante todas as benesses, né, que a gente com certeza vai encontrar com a consciência tranquila, com a certeza do dever cumprido, né, com a certeza de que a gente está no caminho reto, no caminho do bem, que a gente está caminhando conforme os ensinamentos do Cristo, né. Então, a gente ter essa certeza de que a gente não está sozinho, de que a gente estando caminhando com Cristo, a gente vai estar sempre bem amparado, a gente vai com certeza encontrar lá adiante, então, tudo aquilo que a gente é merecedor, como criaturas em busca de evolução, como criaturas que trabalharam para o objetivo final, que é o aperfeiçoamento, que é o melhoramento. A mensagem de hoje, então, ela saiu dessas literaturas, do livro do Divaldo Franco, Pelo Espírito da Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, onde tem a mensagem com esse título, Enfrentamentos, complementando o livro Fonte Viva do Chico, Pelo Espírito de Emmanuel, no estudo aprofundado da doutrina espírita, o polígrafo, então, né, da FEB, sobre os ensinos trazidos pelas parábolas de Jesus, e também, né, o livro dos Espíritos, nas questões em que a gente mencionou. Agradecendo, então, desde já a companhia dos irmãos, vamos à nossa prece final. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, pela oportunidade que nos dá sempre de renovação, de estarmos sendo assistidos nas dificuldades que enfrentamos no nosso caminho, de estarmos sempre sendo amparados pelo nosso Mestre Maior. Obrigado por todas as oportunidades de crescimento que recebemos a cada novo alvorecer. Que a tua paz e a tua luz estejam sempre, sempre nos amparando, nos assistindo. Hoje e sempre. Assim seja.